Saudações mágicas e sejam todos bem-vindos ao nosso Eternos Talks. Você pode me chamar de Dona Mari e hoje nós temos um assunto babado. Toda vez que Maria Padilha está aqui é porque o assunto é babado. Eu sei que vocês adoram falar desse povo, né? Olá, perfeito. Isso aqui é Rodrigo Bento, né? Sou sacerdote de Umbanda. E hoje, como a Dona Mari falou, né, nós temos vários assuntos. E quero que você tenha um momento, né, grande de aprendizagem aqui conosco. Mas antes, deixa o like, curte. Se não nos segue, siga, tá? E mande para alguém aí até o final, né? Do vídeo. Não é? E se você não sabe ainda, nós estamos aqui numa força-tarefa dedicados a compartilhar com você os nossos conhecimentos de sacerdote de Umbanda que somos, eu que sou mestra em tarô, Rodrigo que é grande terapeuta holístico também. Então a gente quer compartilhar com você todo o nosso conhecimento para que você consiga trilhar a sua caminhada, a sua jornada espiritual com mais consciência, com mais segurança e com mais leveza e alegria. E nós estamos compartilhando os nossos vídeos toda terça, quinta e sábado ao meio-dia. Então, já ativa o teu sininho aí, tá? E vem almoçar com a gente. E hoje nós vamos falar de uma tradição que ela é mais antiga que a própria Umbanda, que é a tradição de consultas oraculares, que são valiosas pontes, né, criadas por nós homens, né? Oráculo é uma coisa de ser humano, que foi criada como uma ponte entre nós, com as nossas dúvidas e inquietações, uma ponte que nos leva até o divino para que eles nos tragam respostas e orientações. Mas mesmo na Umbanda, tem um pouco mais de 100 anos, né, ela adaptou os oráculos como uma ferramenta de orientação e alinhamento com a espiritualidade, né? São usados, na Umbanda vemos vários oráculos sendo escolhidos, tarô, as cartas cigana, alguns jogam os búzios mesmo, né, que é da nossa religião afro, né? Mas também tem outros oráculos aí, né? Até a próprio médium recebendo as orientações, com as faculdades de receber guias, né? É um oráculo. Nós também não deixamos de ser um oráculo também. Dependendo da faculdade mediúnica do médium, a entidade pode usar aquele médium como verdadeiro oráculo. Tu mesmo, eu tenho várias histórias do Rodrigo com as entidades dele que vieram trazer aí notícias, questões que estavam nos inquietando e tudo mais, e a entidade veio com uma resposta como se fosse um verdadeiro oráculo, dando detalhes, inclusive, e eu ficando Datas. incrédula, né? Mas assim, os oráculos na Umbanda são recentes, tal qual a Umbanda, mas na nossa tradição humana, elas são tão antigas quanto a civilização, né? Então a gente vê histórico de uso do oráculo no Egito, a gente vê tradição do oráculo na África, como o Ifá, como o de Logum, né? Então várias e várias e várias centenas de lendas contando, né, a relação dos homens com o Ifá, com o oráculo, né, africano, e também os oráculos gregos, que eram pessoas mesmo. Os oráculos gregos eram os oráculos, né, Sim. pessoas que nasciam com o dom dessa mediunidade oracular, que eram mantidas em templos e que eram usadas para aquilo ali mesmo, para trazer orientações e informações sobre o futuro para as pessoas. E nós temos quem também? O povo cigano. Sim, eu acredito que no caso, o povo cigano é onde vem a tradição do próprio tarô de Marsella, né? Marsella é uma cidade na Espanha, e originários, né? Eles trouxeram esse oráculo para toda a civilização. E os ciganos, eles têm a carta cigana, que é digamos, uma extensão do tarô, né? Para mim, é uma extensão do tarô. Ou é
qualidade. Eles têm ambos têm uma peculiaridade. O tarô ele vem contando uma história do início, né, vai do louco até o mundo e volta. É a nossa encarnação, a roda da encarnação, né. E o tarô cigano, eu na minha concepção, ela é um pouco mais terra, um pouco mais, Cotidiano. cotidiano da gente. E então eles vêm através desses oráculos. E surgiram vários outros oráculos, como trazendo dos próprios Exu e Pombogira. Eu já vi outros africanos, tem outros também, que agora não me recordo, mas dando nomenclatura, mas eles têm a mesma pegada do próprio tarô. A gente tem conhecido por aí alguns tarôs, que daí são os arcanos maiores, que os personagens são retratados por Exus e Pombagiras, oráculos, tarôs ciganos, que daí troca também as figuras por Exus e Pombagiras. Como o Rodrigo falou, né, tem alguns oráculos até que retratam orixás, mas nesses eu nem vou entrar hoje aí, não, porque não foi esse o chamado, assim, eu acho, para o nosso babado de hoje. Sim, sim. Mas esses de Exu e Pombagira aí, a gente tava assim esses dias olhando, eu no caso, né, olhando ali o tico-teco lá, né, e aí tinha essa coisa de, um dizia que não era nada, que era enganação, que o oráculo de Exu e Pombagira era enganação, o outro dizendo que não, e outro dizendo que sim, e aí a gente fica, eu fiquei pensando, eu nunca parei para pensar nisso. Como, né, nós estávamos conversando, para mim, oráculo é oráculo. A pessoa que está lendo ali, o oraculista que está ali na frente desse oráculo, é que tem que ser sério. Porque, como eu disse, a gente pode até umas pedrinhas, né? Pedra, tu pode, se tu tiver o dom, tu vai ler. Independente da nomenclatura que receber, tu estás equilibrado com a tua espiritualidade para receber a orientação. Uma pedra caiu assim, a pedra caiu assado, né? E o tarô, para mim, o tarô de Exu é dessa forma, né? Ele tem a seriedade, sim, como tu mesmo lê, em cartas normais. Então não deixa de ser uma coisa séria. Então quem lê eles é que tem que ser sério. Eu acho esse ponto do Rodrigo que ele trouxe muito importante. Que mais importante as cartas ou os búzios que estão sendo lidos para você é a questão do oraculista. Se o oraculista é um oraculista preparado e sério, para você ter certeza que o oraculista que está ali na sua frente deve estar lendo para você, você tem que considerar mesmo, antes de marcar uma consulta, a experiência dele. Não é o oráculo que ele joga. Às vezes vem para nós e perguntar qual é o oráculo que tu joga. É. Eu digo o que tu quiser. Eu pelo menos, né, eu jogo tarô, jogo búzios e jogo cartas ciganas. Aí eu tenho lá 2 ou 3 baralhos de cartas ciganas, uma boa dúzia ou até mais de tarôs, porque como eu sou professora, então eu tenho vários tipos de tarô para estudo. E aí eu tenho os meus búzios, o Heredilogum do Batuque do Rio Grande do Sul, por enquanto, né? Porque depois eu vou receber também o Heredilogum da religião tradicional Urubá também, né? Tanto faz para mim, mas sabe que eu nunca, assim, tive curiosidade de comprar um tarô de Exu e Pombagira. Às vezes eu vi lá na casa de artigos religiosos, daí pego, daí abro, olho, mas nenhum assim me encantou a ponto de eu trazer e consultar com ele, trabalhar com ele e tudo mais. Mas daí eu tenho os meus questionamentos. Primeiramente, tá? E aí que não é sobre a moralidade de pode ou não existir um baralho de Exu e Pombagira, mas sobre, assim, por exemplo, eu atendo qualquer pessoa que chega a mim na minha casa, inclusive muitas pessoas evangélicas também, né, bem? Sim. O tarô, ele não vem de uma Religião, religião. O tarô é um oráculo. Um oráculo que qualquer pessoa pode vir consultar, até né? pessoas ateias, inclusive. Não, inclusive pessoas que não, eu não tenho religião nenhuma. Não há problema. E aí eu fico questionando muito assim, ó, tá,
se a minha porta está aberta para qualquer um, por que, que eu vou usar uma simbologia, um conjunto de símbolos muito conectado a uma egrégora específica, que vai trazer um conselho e talvez só por causa das figuras, dos símbolos que estão ali, que elas Familiarizam, né? não estão familiarizadas, de repente vão. Desacreditar, Exato. né? Vão achar que Aí, não é aí o sério. conselho não vai ser tão bacana, a pessoa não vai acreditar, não vai ter muita credibilidade, não vai levar a sério, vai ficar insegura e tudo mais, né? E Exu Pombagira tem essa coisa de muito associado à sombra, à escuridão, a tantas coisas. Quem não conhece, às vezes tem medo, entendeu? Para que eu vou limitar o acesso de uma pessoa leiga a um conselho por causa de uma figura, de uma egrégora? Então, eu prefiro o tarô ali Tradicional. tradicional, as cartas ciganas tradicionais, e eu, particularmente, prefiro o tarô mesmo, tipo, entre o tarô e a carta cigana, eu prefiro o tarô mesmo, que é bem neutro, bem tradicional, não tem uma conotação religiosa, porque daí eu acho que fica mais bem Eu aproveitado, no né? caso, eu tenho o tarô xamânico, né? As pessoas gostam muito dos índios ali e tudo. E é algo que também tá ligado à espiritualidade, né? Então, é muito da pessoa, é muito do tarólogo. Mas não há problema se vai consultar, vai abrir um tarô de Maria Padilha, de Zé Pilintra, de Seu Marabô, sabe? É apenas confiança, né? Afinidade. Afinidade que você tem que ter. E eu acho que esses tarôs, eles foram muito criados também para atender essa demanda da afinidade. Por exemplo, o médium oraculista que trabalha com a pombagira, que trabalha com o Exu, que trabalha com essas entidades, dá acesso às pessoas às mensagens da sua entidade, que essas pessoas não podem ir até o templo. Por exemplo, a gente teve a situação da pandemia, que muitas pessoas ficaram por anos sem conseguir pisar os pés de um terreiro. E aí eu acho que tem uma demanda até mercadológica, né, gente? Quem tem afinidade com a egrégora, mas que não frequenta o templo. Né? Para quem tem até curiosidade, né, do que é Exu e Pombagira, mas não consegue ir num terreiro para falar que é Exu e Pombagira, mas daí viu lá na sua timeline um cartomante que usa o baralho da Pombagira Padilha, e aí dá uma curiosidade, vai lá dar uma olhada. Então, às vezes, eu acho que é uma coisa muito mais mercadológica, muito mais capitalista do que propriamente espiritual. Ao mesmo tempo, eu não vou invalidar mais uma forma de Exu e Pombagira se comunicar, porque, afinal de contas, eles são energia de comunicação também. Sim, sim. E a gente desconhece, né? A gente não pode ter o controle. Como que as entidades irão se comunicar, né? Se comunicar. Então, quem somos nós para dizer está certo ou está errado? Mas é necessário, se você, por exemplo, eu quero conhecer a minha espiritualidade com Exu e Pombogira, vá no terreiro, conheça a espiritualidade, assim, não vá se aventurar, né, com qualquer um, né, o oraculista, assim. Eu acho assim que a gente tem uma armadilha muito grande do comodismo, né, bem? Assim, tu ficar ali em casa com o oráculo, consultando com o oraculista pela internet, as informações que tem ali na internet, tudo muito acessível, mas é tudo muito limitado também. Aí você fica aí ligado em arquétipos de Exu Pombagira como a mulher poderosa, mulher sedutiva, que traz amarração, que traz o amor, ou o Exu que derruba os inimigos, que abre os caminhos, que dá uma proteção. Então, tudo isso que a gente tem acesso fácil, tudo que a gente tem facilmente acesso é apenas o superficial, daí você vai ficar ali numa superficialidade. A profundidade de uma entrega de Exu e Pombagira vai para muito Muito, além desses arquétipos. sim. Eles são entidades que eles caminham pelas sombras, trabalhando na lei do karma, trabalhando na lei da justiça, pelo menos dessa egrégora
Sim, nossa, que sim. nós vivemos aqui na nossa Umbanda e na nossa Quimbanda são Exus de lei, como a gente diz, né? Que dentro de muitas quimbandas eles até olham, ah, Exu de lei, entendeu? E tipo, cara, Exu de lei, eles estão trabalhando na lei do karma, da lei da justiça, da verdade, eles são executores do karma, executores da lei, né? Eles vêm por uma ordem hierárquica para muito além dos arquétipos conhecidos aí que se discute em vídeos de 1 minuto na internet. E que mesmo que nós fiquemos aqui por horas e Aham. horas, a gente não vai ser capaz de ensinar. Porque mas assim, se tu quer o conhecimento, se tu quer esse conhecimento da sua vida, se você quer entender esse trabalho, é só vivenciando no dia a dia. Como a dona Mari falou, se tu vai ficar só com o oráculo, pedindo orientações diárias, tá tranquilo. Mas agora, se tu quer te aprofundar, vai no terreiro, procura, toma passe com a própria entidade. Se tu quer te aprofundar para ter o conhecimento, para ter um direcionamento, é melhor ir no terreiro. Num bom lugar, Sim. né? Então, eu particularmente, dentro dessa polêmica de, ah, é confiável, é certo, é errado, ter um oráculo de Exu e Pombagira, eu... Olha, eu nunca me chamou a atenção para eu utilizar até para as minhas clientes, né? Mas, como nós estamos dizendo, quer consultar apenas para ter uma curiosidade, matar uma curiosidade? Vá. Para mim não é bom. No caso, não usaria. Deixo os meus Exus, se quiser dar mensagem, para mim, por exemplo, eles vêm em mim, falam. Se quiser falar para outra pessoa, eles vão falar quando vierem consultar. Para mim, o oráculo de Exu e Pombagira é mais um oráculo, como todos os outros que a gente citou no início, né, que usam símbolos milenares com a imagem de Exu e Pombagira retratando experiências de Exu e Pombagira, que são experiências tão humanas quanto a que você vive no dia a dia. Então, para mim, se você quiser consultar um oráculo de Exu e Pombagira, vai firme, só escolha um bom oraculista para conduzir essa consulta. Ah, se eu for pegar e ter um oráculo de Exu e Pombagira na minha casa, eu posso? Aí, minha filha, tu vai estar invocando uma egrégora e abrindo um portal que tu tem que ter conhecimento de causa, É, tá? Então, assim, indico que você estude, como eu disse, arquétipo de Exu e Pombagira não é só sedução e malandragem, é para muito além disso, né? E aí é aquilo que Kardec diz, né? Antes de invocar o espírito, testa o espírito, entenda, conheça, prove, né, se organiza aí, porque você está invocando uma egrégora que você não conhece o alcance da atuação dele. E o pior do que você invocar a força de Exu e Pombagira é você invocar a força de Exu e Pombagira, você não está preparado para receber essa força, mas abrir um portal aonde vai vir outros espíritos que podem se passar por Exu e Pombagira, e isso é bíblico, né? Tem demônios que se disfarçam de anjos para nos enganar. E aí você entrar no processo de fascinação, que é um processo, né, de obsessão espiritual, que você está ali achando que está arrasando e na verdade você está se fudendo e fudendo a vida do coleguinha aqui lá no seu oráculo. Então, eu não indico, particularmente, gente, eu sou muito tradicional. Ai, às vezes eu me acho uma grande rebelde, mas na verdade, quando chega nesse ponto, eu sou muito do tradicional. Vai conhecer dentro de um terreiro que é lugar seguro, que deveria pelo menos ser, né? Onde tem as seguranças devidas, onde tem todos os fundamentos devidos, para que veja. E ainda assim, às vezes dá interferência dos rolês. Às vezes, com tudo que um pai de santo faz, ainda rola uma interferência ali no rolê, né? Então, imagina você está fazendo isso na sua casa. para um oráculo, para você jogar, isso daí já é uma outra situação, né? Não é simplesmente tu ir lá comprar numa casa de umbanda e abrir. Ah, eu vou abrir o oráculo, vamos ver o que está escrito nos guiazinhos, né? Mas tu nunca se esquecendo que tu tá abrindo um portal. Eu acho que você deve ter uma mestra em tarô, tipo eu.
Sim, é, Aguarde, logo estarei abrindo vagas para novos alunos, fique aqui com a gente, quando acontecer eu vou avisar, porque, por exemplo, assim, quando você vai estudar um tarô, por exemplo, eu ensino os meus alunos como consagrar um tarô, como ter um espaço, criar um espaço seguro para abrir um tarô e tudo mais. Quando você tem uma ancoragem espiritual, porque tu pode ter um tarô sem ancoragem espiritual, tu pode abrir um tarô a partir da leitura simbólica ali. Mas, que foi assim que eu comecei, por exemplo. Outro dia eu conto isso para vocês. Se vocês quiserem, deixa aqui embaixo, nos se quer comentários. saber. Eu comecei assim, só olhando para os símbolos arquétipos. Mas se você tem uma ancoragem espiritual, aí tem um outro processo. Não é bichinho assim, né? É porque fica complicado, né? Você abrir um portal, abrir a carta ali, tu abre um portal, e como a Mari falou, pode haver invasões aí, e quando tu abre um portal, tu recebe as informações, mas também vem outras É, diferentes. gente, então assim, preste atenção. Mas isso aí é para um outro É, momento, tá? Você que já teve alguma experiência, deixa nos você comentários joga oráculo de Exu e Pombagira, conta pra nós. Eu vou como adorar você, saber. né? Ó, inclusive, se você deixar aqui nos comentários, a gente lê os comentários no outro vídeo. Para dizer, olha só, vamos trazer um feedback de quem lê ou de quem já consultou como foi. Eu vou adorar saber. Com certeza. Então, compartilhe esse vídeo, tá? Não se esqueça, é terça, quinta e sábado ao meio-dia aqui no canal, tá? Nos siga nas redes sociais aqui que estarão descritos e não esqueça, venha pro Eternos Eternos Talks. Talks. Foi muito bom estar com vocês, gente. Aqui, ó. Só quero é a treta. Vamos Que lá. abram suas tretas no comentário. Venham. Não, tretas boas e do bem aqui pra gente aprender junto, né, Maria Padilha? Nada de putaria também, tá? Nada. Esse cabaré tem bom. Até o próximo vídeo.